Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre as expectativas de Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 2025. O Fla está preparado para este duelo? O empate seria um bom resultado? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. E qual é a sua expectativa para esse grande jogo entre Palmeiras e Flamengo? Bom, a minha expectativa para o jogo é que seja um jogaço, seja um jogo muito complicado, olhando obviamente para o Flamengo, que seja um jogo muito complicado. O Flamengo tem alguns problemas para o duelo contra o Palmeiras. Acredito eu que é um jogo que com certeza vai fazer ou o Palmeiras aumentar a vantagem que ele tem no topo da tabela, ou então o Flamengo pode encurtar um pouco, né, a diferença que tem entre eles hoje, que é 4 pontos. Ou então teremos um empate. É um jogo difícil, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo vai sofrer bastante no duelo contra o Palmeiras no próximo domingo. Acho que o Flamengo e o Felipe Luiz precisam planejar bem esse jogo e ver se o Flamengo vai conseguir até mesmo ter que trocar de formação, mudar algumas peças. É um jogo muito importante, é um jogo decisivo. Sim, já na 10ª rodada do Brasileirão, é um jogo onde o Flamengo realmente se pode ver ficar a uma distância bem considerada do Palmeiras, e eu acho que tem tudo para ser o jogo mais complicado do Flamengo, ao menos até aqui no Campeonato Brasileiro, com toda a certeza. Bom, a minha expectativa para esse jogo é um jogo muito, muito difícil para o Flamengo. Um jogo em que o Flamengo já tem desfalques. O Wesley não joga, que está suspenso. Eric Pulgar provavelmente não vai jogar esse jogo, mas também se jogar não sabemos se estará 100%. De La Cruz não deve jogar. Pedro provavelmente não deve começar de titular, a ver se vai entrar no decorrer da partida. Então, assim, acho que os desfalques que o Flamengo tem já seria difícil para o Flamengo contra qualquer time, especialmente contra o Palmeiras em São Paulo. Diferente da Mariana, eu não espero um jogaço nesse jogo, até porque Flamengo e Palmeiras, na maioria das vezes, especialmente jogos do Campeonato Brasileiro, não tem jogaços. São jogos equilibrados, são jogos em que, especialmente São Paulo, são jogos que não tem tantos gols. São muitos empates ultimamente em São Paulo, entre Palmeiras e Flamengo. E é o que eu falei, pra mim o Palmeiras é bem favorito nesse jogo. Pra mim, se o Flamengo tivesse com o seu time titular, o Palmeiras já era favorito, porque o Palmeiras vive um momento melhor. O Palmeiras tem praticamente o seu time titular, só o Richard Rios é o que está suspenso no Palmeiras para esse jogo. E o Flamengo tá com um monte de desfalques e o Flamengo não tá num bom momento na temporada. Então, assim, a minha expectativa para esse jogo não é das melhores. Eu acho que o Flamengo vai precisar fazer esse jogo ficar equilibrado, não fazer ter esse jogo, sabe, o jogo mais chato para o Palmeiras não conseguir vencer o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo vai ter que jogar assim, e diria até que o Flamengo vai ter que jogar como jogou o Flamengo do Tite no Campeonato Brasileiro do ano passado, um jogo em que o jogo defensivamente, os times defensivamente foi bem melhor que os times ofensivamente. Então, assim, acho que é um jogo que o Flamengo vai ter que jogar muito, mas eu não vejo uma grande partida não. Para mim vai ser um jogo com poucos gols, até porque os dois times têm boas defesas. O Fla está preparado para este duelo? Bom, essa é uma pergunta que com certeza roda a cabeça de muitos torcedores. Sinceramente, eu acho que não, porque, como a gente já destacou em outros momentos, o Flamengo vive um momento mais complicado na temporada. O Felipe Luiz está tomando algumas decisões que a gente não concorda muito, como escolhas de certos jogadores para iniciar as partidas. O Flamengo tem muitos desfalques, como você mesmo destacou. O Flamengo tem desfalque do Wesley na lateral direita, o Alan não vai jogar, o De La Cruz também não, o Pulgar. O Flamengo tem muitos problemas no meio de campo. O Pedro provavelmente não deve começar de titular num jogo onde, obviamente, a partida será na grama sintética. Então, assim, é um jogo difícil. Vou ser bem sincera, não vejo o Flamengo preparado como a gente via, por exemplo, algumas semanas atrás. Algumas semanas atrás, se o duelo fosse, sei lá, na 5ª rodada do Brasileirão, acho que o Flamengo estaria muito mais preparado do que ele está atualmente. Agora o Flamengo vai ter que conseguir sair de uma situação complicada que ele vive no momento, olhando para o time titular dele e tentar fazer o melhor no duelo contra o Palmeiras. Bom, se o Flamengo está preparado para esse duelo, eu realmente não sei responder. Já falei as questões de desfalques, mas o Flamengo não é um time tão fácil de ser vencido, tanto que você vê que o Flamengo não tem tantas derrotas na temporada. Então, assim, mesmo com todos os desfalques, eu não vejo
Se o Fla tá preparado ou não tá preparado, eu realmente não tenho a mínima ideia. O que eu sei é que para vencer o Flamengo não é tão simples assim. O Flamengo tem um sistema defensivo muito bom. O Flamengo tem sido um time equilibrado, especialmente defensivamente. Mas eu realmente não sei o que esperar desse jogo de verdade. Eu não estou nem um pouco otimista. Mas se o Fla está preparado, não sei dizer. O empate seria um bom resultado? Então, vai depender muito do que for a partida. Se o Flamengo estiver jogando bem, se o Flamengo estiver, por exemplo, vencendo, aí obviamente o empate provavelmente não será um bom resultado. Mas dependendo do contexto da partida, pode ser que sim. É como eu disse, diferentemente do Palmeiras, o Palmeiras provavelmente vai com o seu melhor 11 titular. Já o Flamengo tem muitos problemas, até mesmo para montar o time titular, o Felipe Luiz terá alguns problemas. Então assim, analisando antes do duelo começar, acredito eu que o empate seria um bom resultado para o Flamengo. Mas tudo vai depender durante os 90 minutos se o Flamengo vai ou não conseguir ser competitivo contra o Palmeiras. Se o Flamengo conseguir ser competitivo, se o Flamengo abrir o placar, se o Flamengo estiver vencendo e tomar um empate, aí o placar provavelmente não vai ser considerado um bom resultado. Mas tudo, obviamente, vai depender do desempenho do Flamengo e do desempenho do Palmeiras. Mas antes do duelo, com certeza o empate é um bom resultado para o Flamengo. Eu acho que é isso que você falou. Vai depender muito do contexto e de o que ocorrer no decorrer dos 90 minutos para a gente considerar um bom empate ser bom ou não. Eu acho que vai depender muito, porque o Flamengo, por exemplo, quando joga em São Paulo contra o Palmeiras, o Flamengo normalmente vai bem, de certa forma, dá para dizer. Tanto que o Flamengo não perde para o Palmeiras em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro já tem alguns bons anos já. Então o Flamengo normalmente tem boas partidas, faz boas partidas contra o Palmeiras e São Paulo. Então aí a gente sempre fica achando que poderia vencer, mas é o que eu falei, eu acho que hoje, olhando antes do jogo começar, eu acho que o empate é sim um bom resultado para o Flamengo, pensando que o Palmeiras está no seu melhor momento da temporada, o Flamengo não está no seu melhor momento da temporada e o Flamengo tem bastante desfalques. E o jogo é fora de casa, então tem que considerar isso sim. Ainda tem a questão do gramado sintético, então acho sim que antes da bola rolar, o empate é sim um bom resultado para o Flamengo. Nossas escalações? Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, Varela na lateral direita e Alexandro na lateral esquerda, Léo Ortiz e Danilo como dupla de zaga, Everton Araújo e Gerson como volantes, Luiz Araújo na ponta direita e Bruno Henrique na ponta esquerda e o Arrascaeta como um camisa 10. Como centroavante eu coloco o Juninho. Por que eu escolho esse equipe? Primeiro porque o Flamengo tem algumas posições que não tem muito para onde correr. Por exemplo, Varela vai jogar porque o Flamengo não tem outro lateral, o outro está suspenso, que no caso é o Wesley. De volante, o Flamengo não tem muito o que fazer de volante, só tem à disposição do elenco principal Everton Araújo e Gerson, então obviamente tem que começar com os dois. Na zaga eu começo com Danilo por conta do estilo de jogo de centroavante que o Palmeiras terá. Tanto vale para o Flaco Lopes quanto vale para o Vitor Roque. Eu acho que o Danilo é um jogador que consegue competir melhor fisicamente com esses jogadores do que, por exemplo, o Léo Pereira. E eu acho que é muito importante ter um jogador da qualidade, da experiência do Danilo numa partida tão importante como essa. No ataque, eu prefiro colocar o Bruno Henrique pela esquerda, por exemplo, do que o Michael, por conta da parte física do Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique pode ganhar alguns duelos físicos contra o setor defensivo do Palmeiras. E no ataque eu coloco, obviamente, o Juninho, porque eu vou ter o Bruno Henrique de ponta esquerda e, na minha opinião, o Pedro não irá iniciar a partida. Eu coloco o Juninho porque o Juninho é um jogador que ele tem como qualidade marcar pressão muito bem. Então eu acho que é importante que o Flamengo tenha no jogo contra o Palmeiras um jogador desse. Então assim, esse é mais ou menos o meu time titular. Eu acho que você disse tudo e eu acho que as nossas escalações é exatamente a mesma. Vou falar aqui, vamos lá. Minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Varela, a dupla de zaga é Léo Ortiz e Danilo, na lateral esquerda Alexandro, a dupla de volantes Everton Araújo e Gerson, de ponta direita Luiz Araújo, de camisa 10 de Arrascaeta, de ponta esquerda Bruno Henrique e de centroavante Juninho. Eu acho que você já disse muitas das coisas que eu ia comentar, acho que você já falou. Eu começaria sim com o Juninho, porque acho que tem essa questão também que ele ajuda demais na marcação,
faz o Flamengo também ficar um time mais alto, porque, por exemplo, se eu fosse a escolha, por exemplo, o Bruno Henrique de centroavante e o Michel de ponta esquerda, o Flamengo ficaria, obviamente, mais baixo, até porque o Juninho é um jogador mais alto que o Michael. Então, assim, eu acho que duelos aéreos contra o Palmeiras é importante que o Flamengo, no time, tenha jogadores altos e jogadores altos que vá bem nos duelos aéreos. Não sei se todo mundo do Flamengo vai bem nos duelos aéreos, mesmo sendo alto, mas acho que é uma questão que é relevante nesse confronto. O Palmeiras tem uma bola parada muito boa, então eu acho que é importante também essa questão. Então, começaria com o Juninho pela questão de altura do time, pela marcação, pressão no campo de ataque e pela questão que eu prefiro ver o Bruno Henrique de ponta esquerda a ver o Bruno Henrique de centroavante. O Flamengo não contratou o Juninho, então que o Juninho jogue e comece de titular contra o Palmeiras. O meio de campo, como a Mariana já comentou, é isso, não tem muito o que fazer, até mesmo para substituir no intervalo, ou no intervalo não, no decorrer da partida, fica complicado, porque falta jogadores, provavelmente os jogadores como Eric Pulgar, Alan, De La Cruz não devem se recuperar para essa partida, então devem ficar de fora desse jogo. Tem a questão do desfalque do Wesley na lateral direita, é um desfalque importante para o Flamengo. E o Varela vai ser titular. E concordo, acho que o Danilo tem sim que ser titular nesse jogo. Acho que o Danilo e o Léo Ortiz, para mim, são os dois melhores zagueiros do Flamengo. Embora o Flamengo esteja muito bem defensivamente, para mim eles são os dois melhores zagueiros do Flamengo. E acho que a questão desse jogo, eu acho que para o Flamengo conseguir um bom resultado passa muito pela ótima atuação defensiva do time. E aí eu acho que é de todo mundo, não é só individual, é coletivamente falando. Acho que esse time é um time que dá pra... O time que eu escolhi, acho que é o mesmo da Mariana, é um time que dá pra competir, acho que de um bom nível com o time do Palmeiras, na questão da marcação-pressão, se quiser fazer, ou marcar um pouco com linhas mais baixas, bloco médio, bloco baixo. Acho que é um time que também tem uma altura interessante, então assim, é um jogo que eu acho que todos os detalhes são fundamentais para sair com um bom resultado nesse confronto. Palpite. Bom, meu palpite de Palmeiras e Flamengo é 0-0. Por que no meu palpite é 0-0? Porque Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, tem no momento as duas melhores defesas do futebol brasileiro. Os dois times tomaram muito poucos gols em 2025. Então, se tem um ponto forte de ambas as equipes, com certeza é o sistema defensivo. Então, o meu palpite é 0-0. Bom, eu já falei muita coisa aqui, então eu vou logo pro palpites. Como eu já disse, não estou otimista, pelo contrário, estou pessimista. Acho que o Flamengo não vai conseguir um bom resultado no jogo contra o Palmeiras em São Paulo. E seria, acho que é a primeira vez em muitos anos jogando em São Paulo no Campeonato Brasileiro que o Flamengo perderia para o Palmeiras. E é o meu palpite. Acho que o Flamengo vai perder para o Palmeiras, vai voltar a perder para o Palmeiras em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Meu palpite é 2-0 para o Palmeiras. Acho que é isso, gente. Então, até a próxima.